Vamos então aos materiais? Aqui estão os materiais. Nossa tela de PVC, zíper, cursor do zíper, o fecho para o elástico, nossos pés de bailarina, alça pequena e grande, nossa tesoura, o fio de malha e o nosso forro. Então, vamos começar a fazer a nossa mala. Eu vou utilizar o fio rosé e o bege, mas para início nós vamos usar o bege com agulha de 8 milímetros. E para iniciar a nossa mala, eu vou utilizar a cor bege e farei de início 35 correntinhas ou 34 centímetros, dependendo do tamanho do seu ponto e da sua tensão. Então, se atente a isso. 35 correntinhas ou 34 centímetros, porque nós teremos 40 centímetros do total da nossa base, né? Então, ao longo da trama, ó, 34 centímetros. Então, ao longo do projeto, vai ficar 40 centímetros. Eu viro, pulo 2 correntinhas na base e faço o meu primeiro ponto baixo. E toda a nossa mala será em ponto baixo, ok? E para esse início, nós vamos fazer 3 fileiras de bege e 2 de rosé. Então, a gente vai intercalando isso, e aí ao final ali eu falo para vocês como nós finalizaremos. Então, aqui, no penúltimo ponto, eu vou colocar um ponto baixo, e agora eu vou começar a fazer a finalização. Vou aproveitar, vou subir esse início de peça e já vou prendendo na minha peça, sempre ajeitando. Você vai fazendo, vai ajeitando, para que o seu trabalho vai ficando bem perfeito e bem alinhado. Lembrando que é um fio de malha e você pode ajeitar sim, para sua peça não ficar torta, não ficar embaulada. Vai ajeitando a sua peça e agora nós vamos virar o nosso projeto, né? E eu faço sempre, quando é ponto baixo, eu utilizo sempre o primeiro ponto para fazer já o meu primeiro ponto na base. Tem pessoas que sobem como uma correntinha, aí fica a seu critério. Eu subo com ponto baixo e mantenho o ponto baixo ao longo da minha peça, sempre ajeitando para que a sua peça fique bem perfeita. E vamos subir então mais 2 fileiras de cor bege, ok? E agora, nós vamos finalizar aí na troca de cor. Então, eu vou laço o meu fio, pego a minha cor rosé e passo nesse meu ponto, deixando ali o meu fio pendente. Eu não vou cortar os fios. Então, eu já viro a minha peça e começo a fazer o meu ponto baixo ali no primeiro ponto. E vou subindo os meus pontos de acordo com o gráfico que eu vou colocar aqui para vocês, quantas fileiras de cada cor nós vamos subir. Não precisa cortar a peça, vai colocando ali. Então, sempre que você voltar, se puxa a cor bege e assim por diante, que vamos finalizando toda a nossa base. Então, ali, ó, eu não corto a minha cor bege e nem a minha cor rosé. E segue o gráfico para ver a classificação correta de cada fileira que vocês vão utilizar. E agora eu vou fazer a finalização da minha base. Vou usar ponto baixo por toda a volta da minha base, ok? E vou cortar essa cor rosé, ok? Vamos cortar então o rosé. E à medida que eu vou circulando a minha peça, eu já vou finalizando essas pontas que ficam pendentes. Então, eu venho, faço um ponto baixo, na sequência ali no cantinho, eu vou fazer outro ponto baixo. E quando eu virar, no mesmo ponto que eu fiz o meu ponto baixo,
da cor da fileira, eu vou fazer um ponto baixo dentro dela, que aí automaticamente ela vai virar a peça. Então, virando a peça, eu fico com a minha base totalmente quadrada. Então, eu utilizo esse meio do meu ponto para fazer o meu primeiro ponto da virada. E vou ajeitando e ele automaticamente, ele já vira o meu ponto. E vou fazer isso por todas as minhas carreiras. E aí, entre um ponto e outro, eu vou colocando o meu ponto, ó. E que tem um ponto ali. Então, os buraquinhos, ele já vai automaticamente entrando a minha agulha. Então, eu faço um ponto ali, no meio do ponto, e entre uma carreira e outra, eu faço um ponto baixo. Faço isso por toda a volta da minha peça. Farei um ponto baixo e vou circular toda a base e vou já colocando esses fios que estão soltos. Então, eu vou colocando todos os fios por dentro aí da peça e já vai finalizando essa parte. Bem, estamos no final aqui da carreira, né? Do final aqui do acabamento. E o que que nós vamos fazer? Vamos colocar um ponto e vamos cortar depois o nosso fio. Esse fio aí, nós vamos cortar para fazer o acabamento. Porque nós vamos simular ponto baixo na finalização da nossa peça. Então, eu corto o meu fio, puxo esse pedaço do fio e agora eu vou simular. Então, eu vou ali no último ponto, tá? No segundo pontinho, coloco a minha agulha, passo o meu fio por dentro desse aí, e agora, aonde saiu o meu fio, eu vou colocar novamente a minha agulha e vou puxar essa ponta, finalizando ali e simulando o ponto. Então, a gente olha e não sabe nem por onde começou e nem por onde finalizou a peça, formando o ponto perfeito. E aí, depois a gente vai fazendo também os acabamentos, ok? Então, aí, ó, finalizada a nossa base, com um ponto perfeito e todas, ó, bem quadradinhas, ó, cada base e as suas quinas bem ajeitadas, né? Bem ajeitadas as nossas quinas. E aqui no caso, eu tenho uma base e eu preciso agora fazer mais uma dessa, ou seja, eu vou fazer duas peças dessas iguais, porque uma é a base e a outra vai ser a tampa da minha base. Portanto, eu preciso produzir mais uma, ou seja, duas peças dessa, né? Duas peças iguais. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou iniciar a minha subida das laterais. Você chegou até aqui em busca de conhecimento. E eu tenho uma oportunidade para você. Peraí, duas oportunidades para você. Aqui embaixo eu deixei dois links, um da receita com o passo a passo e um outro link com o vídeo completo dessa receita para você. Vai lá, aproveita e aprenda a fazer essa peça nos mínimos detalhes, conforme o gráfico mostrado aí. Então, em qualquer parte, eu vou começar colocando o meu ponto baixo também, né? E vou subir as minhas laterais. Então, eu escolho qualquer lugar para iniciar, aí fica a seu critério. Inicio com um ponto baixo também, né? Faço uma correntinha. Com o meu fio, eu pego ele e faço um ponto baixo. E isso eu vou percorrer por toda a peça. Por toda a peça. E conforme o gráfico eu coloquei, nós vamos também subir igual nós fizemos na base. Só que dessa vez nós vamos fazer apenas duas fileiras iniciais de bege. Na base e na tampa, nós fizemos 3 iniciais e 3 finais. Aqui não, vamos fazer apenas duas fileiras de cada. Duas de bege, duas de rosé
e assim por diante, de acordo com o gráfico que eu deixei aqui para vocês disponível. Então, faremos aqui pontos baixos por toda a peça e vou ajeitando para que esse ponto ele fique para cima, ó. Eu ajeito a minha peça, que conforme eu vou subindo, ele já vai subindo na lateral. E em toda a quina eu vou fazer da seguinte forma, porque o meu ponto ele vire. Então, eu vou fazer um ponto normal e aqui eu vou fazer um meio ponto alto, que é uma laçada. Introduzo a agulha no ponto, puxo e puxo tudo de uma vez. Esse é o meio ponto alto. E aí, lá no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo e vocês vão ver que automaticamente, ó, a minha quina já vira. Então, a minha quina vai ficar bem perfeita com esse acabamento de meio ponto alto. E vou continuar fazendo toda a minha peça e vou sempre, na minha base aí, fazer esse meio ponto alto. E vou percorrendo por toda ela. Agora, com a minha lateral toda feita, e conforme o gráfico que eu mostrei para vocês, esse gráfico vai ser feito de acordo com a sua tensão e tudo mais. Aqui no meu caso, ele deu 15 centímetros de altura, tá? Para o modelo apresentado, 15 centímetros de altura. Ó, vou mostrar aqui para vocês que eu fiz aqui com a tensão do meu ponto e com a quantidade de carreiras, 15 centímetros. Aí vai depender muito do seu ponto, do seu material, e aí do jeito que você também quer executar a sua peça, ok? E agora a gente vai fazer os acabamentos. Nós vamos então para forro e nossa placa. Agora eu vou mostrar para vocês as medidas da base e das laterais. Aqui eu vou aplicar 2 medidas para a lateral pequena, e eu furei aqui com furador, aí você escolhe como você gostaria de furar. Então, 2 pequenas, 2 pequenas, 2 médias, né? Isso para a lateral, 2 médias e 2 peças grandes da base e da tampa. As medidas eu deixei aqui também no vídeo para vocês verificarem. E agora nós vamos fazer o quê? A aplicação disso nas nossas, na nossa peça, né? No nosso crochê. Eu usei um fio que é bem fininho de barbante, mas você pode utilizar o fio da sua preferência, ok? Eu tinha um fio de barbante e aí eu peguei e utilizei ele, que ele é bem fino. Então eu vim e utilizei esse fio ali, ó, como vocês podem ver, o rolo. É um fio de barbante, bem fininho, que o importante é ficar bem preso, tá? Então, de início, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de barbante, vou colocar aí no meu ponto e vou iniciar esse ponto com um nó. Então, eu passo a minha agulha por dentro deste fio, aí bem no cantinho, passo o meu fio, tá? Tem que ser um fio que dê certinho para passar pelo buraco que você fez na sua tela de PVC. Então, eu dei um nozinho para não escapar, e aí fui fazendo a minha costura ao longo de toda a peça. Veja bem onde que você tá costurando, se precisar, coloque uma agulha, um marcador, né? E vá fazendo a costura de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você consiga executar para que fique bem preso a sua placa. Lembrando que agora é esse momento da placa que você vai colocar, que você precisa colocar os pés de bailarina, tá? Que na base da sua bolsa, da sua mala, a gente é nesse momento que se fura também o local que você vai aplicar o seu pé de bailarina e já deixa o seu pé de bailarina ali, porque depois que você aplicar a sua tela de PVC, você vai colocar o seu forro. Então, toda a base e as laterais estão costuradas, né?
E então eu apliquei aí, não vai aparecer porque eu vou colocar forro em toda essa lateral, vou colocar na base. Eu deixei um pouquinho de fio para fazer o acabamento nas laterais que eu vou mostrar para vocês. Então agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a nossa, aqui a nossa tampa, né? Que também coloquei já a tela de PVC e nós vamos aplicar o nosso zíper. É nesse momento que eu coloco o zíper, antes do forro, tá? Porque depois que eu aplicar o forro, aí eu venho, antes de costurar, fazer o acabamento total, eu coloco também o meu cursor do zíper. Então, é nesse momento que eu devo colocar o meu zíper. Então, eu venho, costuro da forma que você achar melhor, né, para aplicar isso, ok? E agora eu vou mostrar para vocês os tamanhos do forro. Lembrando que eu preciso de forro para as laterais, eu preciso do forro para a base e eu vou fazer um bolso interno. Então, eu também deixei a medida aqui do bolso interno e também vai precisar de zíper por bolso interno e aí você aplica da maneira que você quiser, costurando na máquina, à mão. Eu vou mostrar para vocês como que ficou também essa parte de aplicação do zíper, tá? Não vou mostrar o passo a passo, porque aí aqui o vídeo é mais sobre o crochê, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como que eu cortei essa parte interna do zíper. E essas partes aqui são da tampa e da base, tá ok? Então, agora vocês vão poder verificar como ficou o corte da onde eu vou colocar o meu zíper interno. Ó, então fica esse espaço, então lá dentro vai o bolsinho e eu vou aplicar também o zíper antes de fazer todo o procedimento. Aqui, forro todo aplicado, lembrando que eu preciso colocar o meu elástico também nesse processo de costura, ok? Então eu coloco o meu elástico, coloco o meu fecho nesse exato momento. E vou precisar fazer o quê? Costurar esse forro na parte de baixo da base e nas laterais. Todos esses cantinhos precisam ser o quê? Costurados. Por quê? Senão vai ficar solto, fica feio. Então, olha só, tudo solto. Então, a gente precisa também costurar essa parte, tá? Prontinho. Tudo costuradinho. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer todos esses acabamentos aqui de cima. Eu deixei um vinco, né? Uma parte aqui na lateral, um vinco para ficar mais bonito. Aí você vai aplicar o forro de acordo com o seu gosto. Então ali eu achei que ficaria melhor fazer esse vinco. Então lembrando que eu vou agora costurar. Eu preciso costurar o forro, o zíper e a minha peça. Então eu coloquei um fecho ali justamente para eu não esquecer. Eu preciso fazer a costura dos três: forro, zíper e a bolsa, a parte do crochê, ok? Fazer toda essa parte dessa costurinha aí. E não esqueça de agora aplicar, colocar o seu fecho do seu zíper, porque senão você vai fazer o acabamento e depois você não vai conseguir colocar o fecho do zíper. Então lembra agora de colocar o fecho do zíper para finalizar esse processo de costura da parte de cima e da parte interna. Vem comigo aqui para verificar como ficou. Ó, tudo costurado, bem acabado, o zíper ali interno, o zíper na lateral, o forro ali de baixo, a parte, né, central, toda costurada, toda bem acabada. Lembra que o acabamento é o que é o diferencial da sua peça também, né? Não só a parte do crochê, mas como que você vai apresentar isso para o seu cliente? Como que você vai apresentar isso, né, para quem você deseja? Vamos agora então para o acabamento da lateral aí da nossa peça. Eu vou fazer uma aplicação toda em ponto baixíssimo. Vocês estão vendo que eu fiz a marcação aí, né? A marcação que eu deixei, esse aí é aquele fio que eu tinha deixado pra gente poder fazer esse acabamento. Então, eu vou fazer agora o meu ponto baixíssimo, lembrando que ali tem 3 marcações. A primeira marcação
que é o início que eu vou emendar tanto a base quanto a minha tampa. Então, a primeira emenda ali é a laranja com o amarelo. A peça do meio, 2 amarelas, e ali no final, azul e verde. Então, eu vou fazendo ponto baixíssimo, eu coloco essas marcações para saber onde que é o meio, onde que é o início da emenda, né? Então, ali eu vou fazendo ponto baixíssimo, ó, ponto baixíssimo, só na primeira parte. Agora, eu emendo uma peça na outra. É aí que eu vou fazer a emenda da tampa com as laterais. Ó, o meu meio, meio com meio, para ver que tá bem certinho. Ó, vou fazendo essa emenda até o último ponto de emenda ali do laranja com azul. Laranja com azul, esse é o último ponto, né, da emenda ali, teve o início, e agora é o final ali da emenda das duas partes, né? E depois disso, eu continuo fazendo o ponto baixíssimo até o outro lado, até onde eu iniciei, e eu vou finalizar da mesma forma que a gente finalizou lá embaixo. Simulo a continuidade da minha peça, ok? Então, toda a volta e finalizo do jeito que eu finalizo assim embaixo. Agora, eu vou fazer ali, ó, tá vendo? Então, pego ou uma agulha de remate, né, que é uma agulha sem ponta, ou a própria agulha do crochê. Ó, vou ali na última peça, passo novamente para onde o meu fio saiu, e depois eu arremato essa peça bem arrematada, para que não solte e não desfaça o seu crochê. Tá vendo que ali, ó, lembrando dos pés de bailarina, não esquece dos pés de bailarina. Vamos fazer agora a aplicação da alça. Essa alça de mão, ela não é de mosquetão, então é necessário fazer a aplicação dela. Eu peguei um pedacinho de fio e eu fui colocando ali nos pontos internos, né? Deixo um pedaço ali pra frente, para que depois eu faça esse arremate e guarde esse pedacinho lá pra dentro, que não vai perceber porque tem o forro. Então, você vai fazendo a sua aplicação aí dessa alça manualmente também, tá bom? E aí você aplica da forma que você achar melhor. Aqui eu fui fazendo, fui deixando uma alcinha e foi passando por dentro, ó, como se fosse um nozinho. E aí você vai fazendo essa costura, e aí você faz a costura de acordo com o que você achar melhor, ou se você quiser fazer uma alça com mosquetão também, que aí fica mais fácil a aplicação. Eu fiz o mosquetão na lateral foi de mosquetão, que eu vou mostrar aqui pra vocês também, só que aí eu apliquei manualmente. Então, aí na lateral, ó, a minha peça finalizada, coloquei minha etiqueta, né, e na lateral foi um mosquetão. O que seria um mosquetão? É uma peça que ela abre, então ela é mais fácil de aplicar, você não precisa costurar, né, ó, ela abre, você abre ela ali, ó, na lateral, e só vem por dentro e vai passando por dentro da sua peça e aplica a sua peça. Peça finalizada, e agora você pode dizer, essa peça é de crochê.